Olá, alunos e alunas do curso de Teologia EAD da Unicesumar. Eu me chamo Eugênio Anunciação, sou professor de vocês na matéria de aconselhamento cristão e a aula de hoje é os fundamentos do aconselhamento cristão e da capelania cristã. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Nesta aula a gente vai estudar as bases do aconselhamento e da capelania cristã. Mas antes eu quero introduzir o momento no qual estamos vivendo, porque é importante para depois irmos para essas bases do aconselhamento cristão e da capelania cristã, entendermos antes, então, esse momento no qual vivemos, para sabermos como atuar de maneira mais efetiva no trabalho do aconselhamento cristão e da capelania cristã. Se você já leu a apostila, o material didático, você já percebeu que a gente levantou alguns dados bem interessantes, principalmente com relação a esses últimos anos que vivemos e foram anos difíceis para todos nós. Todos nós fomos afetados direta ou indiretamente com essa questão pandêmica. Alguns de nós, infelizmente, perdemos pessoas queridas, pessoas próximas, ou fomos afetados indiretamente com a questão de fechamento do comércio e afetados também com relação a perdas materiais, perdas físicas. Tudo isso acabou afetando. E nessa pesquisa realizada pela Ipsos, foi feito um levantamento com pessoas em alguns países, em 28 países, na verdade, no ano de 2021, e apresentaram dados muito interessantes, mostrando que os brasileiros são os que mais se sentiram solitários na pandemia. Você pode perceber aí os números apresentados nessa tabela, nesse infográfico. Porém, não é apenas a questão pandêmica que conduziu os brasileiros a isso. Eu não sei quantos de vocês, alunos e alunas, sabem, mas o Brasil é um dos países que mais consome medicação para fins de problemas de saúde emocional. E é interessante porque, ao mesmo tempo que nós somos conhecidos como um país aberto, um país festivo, um país que celebra a vida, somos também um dos países mais afetados por doenças emocionais, doenças da saúde mental, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, que são consideradas as doenças do século XXI e que são desencadeadas por uma série de fatores, entre elas uma vida tão intensa, um ritmo tão intenso de vida, mas também a falta de cuidado com a saúde emocional. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo sofrem com depressão. E, de alguma maneira, o meio evangélico contribuiu com um tabu. Eu fui pastor em uma igreja no interior de São Paulo e eu tive uma experiência que foi um pouco triste para a pessoa que participou dessa experiência, mas para mim acabou sendo abençoadora para eu poder entender que algumas coisas a gente não pode espiritualizar. A Bíblia sempre nos chama a caminhar nesse equilíbrio, a não considerar que a realidade espiritual existe, mas também não considerar que tudo é simplesmente espiritual. E quando eu cheguei nessa igreja, fui procurado por uma antiga membro dessa igreja e ela foi compartilhar comigo a sua experiência triste. Na sua juventude, ela não conseguia levantar da cama, um período da vida dela de muita tristeza, de muito peso no coração. E aí o pastor, os líderes da igreja sempre iam visitá-la, oravam com ela, liam a palavra, mas não viam resultado nenhum. Então continuaram visitando ela, mas dessa vez expulsando o demônio da depressão, porque eles ensinavam que quem é verdadeiramente de Deus, quem pertence a Cristo, não pode ficar depressivo, não pode ficar assim se não for uma atuação maligna. Ela não foi não houve nenhuma expulsão, porque não havia nenhum demônio nela nesse sentido. Era uma questão essencialmente hormonal, química do cérebro, que não estava produzindo aquilo que é necessário para gerar essa sensação de bem-estar. O resultado foi que Deus guiou a vida dessa mulher. Ela procurou ajuda em uma outra igreja, uma igreja católica, foi acolhida pela liderança,
foi acolhida na sua dor, na sua dificuldade, no seu peso, e Deus, pela sua misericórdia, livrou ela dessa situação. E hoje ela atua numa pastoral de acompanhar as pessoas que sofrem com problemas similares. E isso é muito importante por dois aspectos. Eu preciso que você preste atenção em mim, por favor. Primeiro aspecto, toda essa questão do cuidado com aquele que sofre envolve não em a gente ter as respostas às perguntas e às dores dessas pessoas, mas sim estarmos atentos à dor, ao sofrimento, estarmos dispostos a acolher o coração que sofre. O segundo aspecto importante, como no caso dessa mulher, no caso de tantas outras pessoas, no meu caso, no seu caso, o nosso elemento ministerial, a nossa vocação ministerial, ela está atrelada aos nossos ambientes de dor. Assim como ela não se sentia acolhida, ela entendeu que a sua vocação ministerial tinha a ver com isso, com ela acolher aqueles que não foram acolhidos por algum momento, por alguma razão. E é por isso que precisamos ter muito claro isso. A ciência evoluiu, como falamos na aula anterior, Deus, através da graça comum, tem dado esse conhecimento, esse direcionamento para que homens e mulheres estudem e cheguem a conclusões importantes, como, por exemplo, síndrome do pânico, síndrome de burnout, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pensamento acelerado, entre outras disfunções emocionais que acometem muitas pessoas em nosso país, em nosso mundo. Tudo isso faz parte desse coração que anseia por Deus. Porém, nós precisamos acolher as pessoas. Quero trazer aqui uma passagem bíblica que pode nos ajudar a entender um pouco melhor isso. O profeta Elias tinha acabado de vencer uma luta incrível contra os sacerdotes de Baal. Mas a rainha Jezabel ameaçou ele de morte. Então, imediatamente ele fugiu, lembra? Diante de uma situação de perigo, ou nós lutamos, ou nós fugimos. No caso de Elias, ele fugiu, foi para o alto de uma montanha. E é interessante que ele está ali num quadro depressivo, porque ele está sendo ameaçado, mesmo depois de uma vitória incrível, agora ele está no vale da depressão. E nesse encontro dele com ele mesmo no vale da depressão, onde ele se afasta de todo mundo, a Bíblia relata que houve alguns fenômenos muito interessantes. Houve um forte vento, mas Deus não estava no forte vento. Houve uma tempestade, Deus não estava na tempestade. Mas então houve um sussurro, um vento suave que veio e Deus estava ali. E Deus então começou a conversar com Elias. E nessa conversa de Deus com Elias, Deus pergunta o que está acontecendo. Isso é muito importante. Nós não podemos desmerecer a dor dos outros. Esse é o grande erro também, do ponto de vista bíblico, dos amigos de Jó. Jó está num processo depressivo. Jó está sofrendo. Ele perdera tudo que havia conquistado. E os amigos, em vez de ouvirem a dor, ouvirem o coração depressivo dele, mais do que isso, já estão com respostas prontas. Ah, você cometeu um pecado, só pode, porque Deus não faz isso se não for contra algum pecado que a gente cometeu. E no final das contas, Deus chama a atenção dos amigos de Jó, Deus chama a atenção de Jó, coloca cada um no seu lugar, e Jó tem um encontro restaurador, quando no final do seu livro, capítulo 44, Jó diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então percebam, muitas vezes, o processo depressivo, o processo de uma síndrome de pânico, o processo de um transtorno de ansiedade generalizada, pode ser instrumento de Deus na vida de pessoas, na vida de homens e mulheres, para que esses homens e mulheres tenham uma experiência com o Deus vivo. Nós não podemos negar isso. Nosso papel, então, como conselheiros cristãos e capelães cristãos, é ouvir o coração das pessoas, conduzir as pessoas a Cristo, crendo na intervenção sobrenatural do Espírito Santo de Deus que nos transforma de dentro para fora. Não podemos esquecer disso jamais. E é nesse quadro que você, como conselheiro cristão ou como capelão cristão, pode atuar. E é importante agora que
olhando para o momento de hoje, a gente passe para esses fundamentos da teologia, principalmente acerca do aconselhamento e da capelania, para entender as suas bases históricas e alguns modelos mais utilizados de aconselhamento cristão em nosso país. Vamos lá? Dentro da teologia, existe um campo chamado teologia prática, que é onde encontramos o coração, o cerne, o conceito de poimênica. E poimênica é uma palavra que vem do grego, do verbo grego poimen, e carrega o significado de pastor que cuida do rebanho. Pensa então nessa imagem, um pastor que cuida de um rebanho. É um pouco difícil para a gente, porque a gente já não vive mais numa sociedade agrária, a gente já não vive mais no campo, a gente vive na cidade. O meu irmão é pastor também, meu irmão é mais velho do que eu, pastor na cidade de Goiânia, e ele estava acompanhando alguns seminaristas, e ele fez uma atividade muito interessante. Ele levou esses seminaristas para uma fazenda onde tinha rebanho de ovelhas. E eles começaram a fazer perguntas práticas sobre qual era o cuidado que um pastor tinha que ter com as ovelhas. E eu sugiro a você, se você tem condições de visitar uma fazenda, um sítio onde há criação de ovelhas, vá até lá, pergunte como é esse cuidado e você vai perceber coisas muito importantes. Dentro da própria teologia, existe, por exemplo, o Salmo 23, quando Davi coloca: a tua vara e o teu cajado me consolam. Eram dois instrumentos de trabalho do pastor no cuidado das ovelhas. Um desses objetos, a vara e o cajado, a vara era uma madeira fina, reta, preparada para um fim específico. E o cajado era também muito similar a uma vara, mas na ponta tinha como se fosse aquele ponto de interrogação. E apesar de serem instrumentos muito parecidos, eles tinham funções diferentes. O cajado, com esse ponto de interrogação na ponta, pegava a ovelha pela pata ou pelo pescoço para redirecionar a ovelha no caminho. A vara afastava os animais que queriam comer as ovelhas, queriam caçar as ovelhas, então era uma forma do pastor poder espantar lobos, espantar ursos, espantar leões. Então eram dois instrumentos que o pastor utilizava no cuidado. E talvez tenha a ver um pouco com isso, esse nosso trabalho de aconselhamento cristão, de capelania. É o conduzir as pessoas para o caminho do Senhor e afastar os perigos dessas pessoas que estão efetivamente correndo esse risco. Há uma citação muito importante, muito interessante colocada no material didático, que é o conceito de poimênica. Poimênica pode ser definida como o agir pastoral na comunidade de fé em ajuda às pessoas que fazem parte dessa comunidade ou não, por meio da convivência em um contexto de koinonia. Koinonia, que é uma palavra também muito importante para a fé cristã e para a teologia cristã. Koinonia envolve comunhão, é a comunidade. E é interessante que um dos efeitos dessas dores emocionais, desse senso de não pertencimento, tem a ver exatamente com isso. Nós vivemos num mundo cada vez mais individualista e cada vez mais individualizado. Nós estamos passando por uma situação muito delicada, onde a fé não é mais vivenciada no ambiente comunitário, mas a fé é vivenciada no ambiente individualizado. E se tem uma coisa que adoece a gente, é a gente não viver em comunidade. Deus nos criou para viver em comunidade da mesma forma em que Ele vive em comunidade. Nós não vamos nos aprofundar muito nisso, mas eu quero que você pense um pouco na questão da Trindade, na expressão de Gênesis 1:26 que nós vimos na aula passada, quando Deus está confabulando consigo mesmo. Perceba que é no plural que ele se dirige a si mesmo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, uma comunidade que atua em si mesmo, que vive por si mesmo,
mas que extrapola os seus limites em favor do outro. E esse é o desafio de vivermos comunitariamente. Então, igreja, é verdade que eu, enquanto indivíduo que tenho a minha fé em Cristo e reconheço isso e professo isso, me reconheço como parte da igreja, eu tenho que entender também outro aspecto importante da igreja. A igreja é comunidade. Igreja não é indivíduo. Indivíduo sem igreja, ele não compreendeu a importância do movimento comunitário. E eu sei que muitos de nós já passamos por situações bem difíceis, mas nós não podemos cair no erro de achar que os erros que homens e mulheres cometeram em nome da fé significam a ação da igreja. A igreja é formada por pessoas que se renderam a Cristo, mas nem todas as expressões religiosas da igreja são assim. É preciso que a gente faça essa diferenciação, essa divisão, tá bom? Diante, então, desse modelo de vida individualizante, que incentiva cada vez mais eu competir com o outro e não que eu caminhe com o outro, nós percebemos que há uma série de síndromes e transtornos emocionais, como nós vimos no início dessa aula. Por isso, a proposta da poimênica, que é o coração tanto do aconselhamento cristão quanto da capelania cristã, envolve esse ato de acolhimento das pessoas expostas a esse processo e que buscam no simbolismo religioso a reconstituição de sua vida estilhaçada em fragmentos de formas de vir a ser deixadas no caminho. Primeiro aspecto importante, tanto do aconselhamento cristão quanto da capelania cristã, é que deve ser um ato de acolhimento das pessoas. É o que Jesus sempre fez, é o que sempre está registrado nos evangelhos. É como tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nos deixam muito claros. Deus é um Deus que acolhe pessoas. E nesse acolhimento, a vida das pessoas é transformada. Deus não exige primeiro que as pessoas mudem. O convite é para que todos cheguem a Cristo como estão. E uma vez que se encontram com Cristo, a vida dessas pessoas é transformada. E é triste como nós invertemos o processo. Nós dizemos que as pessoas precisam vir para Cristo, mas precisam vir corretas. Não. É um ato de acolhimento. E outra definição bem interessante de poimênica é que é o ministério de ajuda da comunidade cristã para com seus membros e para outras pessoas que a procuram na área da saúde através da convivência diária no contexto da igreja. Essa outra definição aponta isso como um ministério de ajuda da comunidade cristã, tanto para aqueles que são da comunidade cristã, como para aqueles que não são da comunidade cristã. Então, olha que interessante, presta atenção em mim, por gentileza. A poimênica, ela é a base, ela é o alicerce sobre o qual é estabelecido e construído tanto o aconselhamento cristão quanto a capelania cristã. A questão é que uma dessas ações é para as pessoas que estão dentro da comunidade e outra dessas ações é para aquelas pessoas que estão fora da comunidade. E é aqui que a gente começa a distinguir uma diferença entre aconselhamento cristão e capelania cristã. Apenas a título de curiosidade, historicamente, a poimênica ela faz parte da igreja cristã há muito tempo, através de diversos textos antigos, como, por exemplo, a carta a uma jovem viúva de João Crisóstomo, chamado Boca de Ouro, que era um grande pregador da igreja primitiva no ano de 380 d.C. Também vemos isso, essa utilização da poimênica no livro de cuidado pastoral de Gregório o Grande, lá no século VI, mais adiante. E a carta 14 Consolos para os Exaustos e Sobrecarregados, escrita por Martim Lutero em 1520. Ou seja, a igreja, historicamente, aprendeu isso com os discípulos que aprenderam com Jesus, e é um ensino que percorre toda a história da igreja cristã. A igreja é um ambiente onde se aplica a poimênica, esse cuidado pastoral. Não é à toa que no Novo Testamento existem vários mandamentos dizendo assim sobre uns aos outros.
amem-se uns aos outros, orem uns pelos outros, confessem os seus pecados uns aos outros. A ênfase é sempre comunitária. Então, no final das contas, o aconselhamento cristão e a capelania têm uma interligação que envolve esse discipulado, que é o que a gente vai aprofundar aqui mais para frente, tá bom? O que vem a ser, então, o tal do aconselhamento cristão? Com esse termo, aconselhamento cristão, existem outros sinônimos, como aconselhamento bíblico, aconselhamento pastoral, mas no final das contas, são sinônimos de uma mesma ação. E é um movimento recente, é um fenômeno recente do século XX, estabelecido a partir de pastores estadunidenses que adicionaram alguns conceitos psicológicos aos seus ministérios. Então, o aconselhamento pastoral ele começa com a tentativa de alguns pastores dos Estados Unidos de trazerem conceitos, técnicas da psicologia para o trabalho pastoral, tá bom? Então, isso é bem interessante, é uma tentativa de lidar com as dores humanas a partir da Bíblia, óbvio, mas com alguns conceitos da psicologia, da psicanálise e até da psiquiatria. E a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais à frente, mas por que isso é importante? Por exemplo, quando você vai se preparar para pregar, você se utiliza de alguns recursos que não estão na Bíblia, mas que também foram tomados por empréstimo de outras áreas do conhecimento. A homilética, que é uma matéria que você faz para aprender a pregar, ela tem as suas bases não na Bíblia, ela tem as suas bases em outras áreas de conhecimento humano. A exegese também, ela não é um conceito que vem da Bíblia. É um conceito de outras ciências que a gente utiliza para poder potencializar tudo aquilo que temos como ministério cristão. Da mesma forma, o aconselhamento cristão se apropria, então, de alguns desses conceitos para trazer um pouco mais de bagagem, de proveito nessa ação de aconselhamento cristão. E a capelania cristã? A capelania cristã ela é mais antiga que o aconselhamento cristão. O aconselhamento cristão, como você viu comigo, origina-se no século XX, século passado apenas. Mas a capelania cristã ela tem as suas origens por volta do ano de 1700 depois de Cristo. O termo capelania foi criado porque em tempos de guerra o rei enviava os seus exércitos para os campos de batalha, mas nos acampamentos militares ele enviava uma relíquia, que é como se fosse uma caixa, um oratório, que era montado e desmontado e recebia o nome de capela, e ficava sob os cuidados de um sacerdote que era enviado também como conselheiro dos militares. Que olha que interessante. A capela, que era essa relíquia, um objeto que era levado para que o sacerdote fosse identificado como alguém que estava ouvindo as dores dos guerreiros, depois acabou surgindo esse termo capelania. E depois, em tempos de paz, esse tipo de ação foi sendo desenvolvida em outros ambientes, não apenas nos ambientes de guerra, acabou sendo utilizado nos ambientes escolares, em outros ambientes que também poderiam ser utilizados por pessoas que estavam preparadas para ouvir a dor dos outros. Um aspecto importante da capelania hoje, do ponto de vista mais moderno, é que a capelania ela se relaciona à ética e à espiritualidade da pessoa. Lembra que eu falei que a poimênica é a base tanto do aconselhamento cristão quanto da capelania? E nos dois conceitos que nós estudamos, da poimênica como um ato de acolher e também como o ato de manifestar ajuda ao necessitado, essas duas ações elas estavam focadas para aqueles que estão dentro da igreja e para aqueles que estão fora. O aconselhamento cristão ele tem o seu foco, então, naqueles que estão dentro da igreja. E a capelania está focada naqueles que estão fora da igreja. Por isso que hoje nós temos a possibilidade de realizar capelania em diversas instâncias bem interessantes. Existe, por exemplo, capelania hospitalar,
capelania infantil, capelania hospitalar infantil, capelania carcerária, capelania militar, capelania escolar, capelania social, capelania assistencial, capelania familiar, capelania urbana, capelania esportiva e capelania empresarial, entre algumas outras. Eu tive a oportunidade de atuar como capelão militar por um tempo e eu preciso compartilhar isso a vocês. É um ambiente muito importante. Existe um movimento, inclusive no Brasil, chamado PMs de Cristo. Nós compartilhamos, inclusive, o site dos PMs de Cristo na apostila. Você pode fazer o treinamento, se capacitar depois de formado em teologia para poder atuar nesse ambiente. E é um ambiente muito importante. No tempo que eu estive atuando, nós tivemos alguns casos de suicídio e uma das ações do capelão militar é exatamente isso: atuar para prevenir o suicídio. Porque vamos falar a verdade, você imagina ter que sair de casa todos os dias sem saber se você vai voltar, ter que lidar com o pior lado do ser humano, ter que lidar com as misérias do ser humano, ter que correr riscos, aí você não sabe se vai voltar vivo para casa, é uma dor intensa e esses profissionais precisam ser ouvidos. Então é uma ação bem preciosa, bem importante para a gente poder manifestar o reino de Deus, manifestar o cuidado de Deus. Lembra sempre disso. O aconselhamento cristão é para aqueles que estão dentro da igreja, e a capelania cristã é uma ação para aqueles que estão fora da igreja. A gente compartilhou no material, na apostila, um quadro para apresentar as diferenças básicas entre aconselhamento cristão e capelania cristã. Eu vou ver aqui com vocês na página 60, se eu não me engano. Se você não tiver com a sua apostila aí perto de você, não tem problema algum. É na página 60. Mas temos ali as diferenças entre o aconselhamento cristão e a capelania cristã. Então, por exemplo, quem toma a iniciativa no aconselhamento cristão? É um membro da igreja, um visitante da igreja. É sempre alguém que procura o pastor ou a liderança do Ministério de Aconselhamento Cristão para poder pedir alguma ajuda. Na capelania cristã, é diferente, é o capelão. À medida que ele vai convivendo com as pessoas no hospital, ou na escola, ou entre qualquer outro ambiente de capelania, o capelão fica atento às necessidades das pessoas e parte dele procurar as pessoas. Olha, estou aqui percebendo que você está assim, vamos conversar? Voltando para o nosso quadro, existe um acordo terapêutico entre conselheiro e aconselhando? No aconselhamento cristão, sim, e na capelania, não. E o que é esse tal de acordo terapêutico? O aconselhamento cristão, ele é um processo muito parecido com o discipulado. Ele tem um início, um meio e um fim. O objetivo não é que quem está sendo aconselhado seja aconselhado o resto da sua vida. É para um momento específico, para uma dor, para uma dificuldade específica, e o conselheiro cristão vai encaminhar a pessoa na resolução desse problema a partir de princípios bíblicos. Por isso há um acordo terapêutico. Na capelania cristã, não. Na capelania cristã, o capelão está ali para um momento muito mais rápido, muito mais preciso. Em alguns momentos, a ação de capelania cristã pode vir a se tornar um processo de aconselhamento cristão, tá bem? Mas nem sempre é assim. Voltando ao nosso quadro, a duração do acompanhamento no aconselhamento cristão é uma longa duração, na capelania cristã uma curta duração. A ênfase no acompanhamento é uma perspectiva bíblica e psicológica no aconselhamento cristão, como nós falamos, e na capelania cristã uma perspectiva bíblica, ética e moral, porque é importante isso. Na capelania cristã, nós nem sempre vamos atender pessoas cristãs. Na minha experiência como capelão militar, por exemplo, uma das sargentos era membro da Umbanda. E toda vez que nós íamos fazer uma ação durante a semana, ela ficava bem reticente. Até que a gente foi se aproximando aos poucos, tomava café com eles, conversava sobre a vida. E num desses momentos ela confessou para mim e falou assim: poxa, eu não imaginava que você sendo pastor e capelão seria assim.
tão acessível e você não teria preconceitos comigo por eu ser da Umbanda. Eu falei, imagina, não tem importância alguma isso. O importante é a gente estar caminhando junto. Pois no próximo encontro que nós tivemos de estudo bíblico, ela estava lá para poder ouvir a palavra de Deus, poder abrir o seu coração, porque isso é importante. A capelania cristã não é uma ação de conversão das pessoas à religião cristã, mas é uma forma da gente sinalizar o amor de Deus a todas elas. Voltando para o quadro, o último ponto, a ministração. O aconselhamento cristão ministra mudanças na vida da pessoa a partir da perspectiva bíblica, podendo se utilizar de perspectivas psicológicas. E a capelania cristã ministra a presença de Deus na vida da pessoa, a partir da perspectiva bíblica, podendo se utilizar de perspectivas éticas e morais. Porque lembra, como capelão, você não está ali atuando como um pastor, uma pastora, um missionário ou uma missionária. Você está ali ajudando as pessoas a lidarem com as suas questões éticas, as suas questões de espiritualidade, para poder ajudá-las a superar essas questões, ok? As suas dores, melhor dizendo. Vamos para o último momento da nossa aula, que é apenas uma visão panorâmica dos 3 principais modelos de aconselhamento cristão identificados em nosso país. Temos muitos modelos, mas esses são os mais conhecidos, os mais divulgados. O primeiro deles é o modelo do Jay Adams, que é também conhecido como modelo noutético. E a proposta dele é que a mente das pessoas seja mudada pelo poder da palavra. Por outro lado, ele não aceita nenhuma contribuição da psicologia, psicanálise e psiquiatria. Para esse modelo de Jay Adams, apenas a Bíblia é suficiente para isso. E para ele, existem apenas 2 opções: ou viver no ambiente de Deus por meio da obediência, ou em um ambiente pecaminoso por meio da desobediência. É um modelo muito utilizado principalmente nas igrejas mais conservadoras, mais fundamentalistas. E quando eu digo conservadores e fundamentalistas, eu não estou fazendo um juízo de valor. Eu estou dizendo que é a forma como esses irmãos e irmãs em Cristo entendem a vida, a fé e direcionam sua vida e sua fé nesse modelo, ok? Não estou dizendo que é bom e nem que é ruim. Estou dizendo que é o modelo deles. O segundo modelo mais divulgado em nosso país é o modelo de Gary Collins, que também é conhecido como modelo de aconselhamento cristão voltado para o discipulado. E uma diferença essencial do modelo de Collins para o modelo de Adams é que Collins entendia que a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria poderiam contribuir com algum conhecimento, tendo, porém, sempre a Bíblia como base. Collins até colocou dessa maneira em um de seus escritos: o conselheiro cristão procura levar as pessoas a ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, ajudando-as, assim, a encontrar perdão e a se livrar dos efeitos incapacitantes do pecado e da culpa. O objetivo final do cristão é ajudar os outros a se tornar discípulos de Cristo e a discipular outras pessoas. O último modelo é o modelo de Clinivel, e ele também é conhecido como o modelo holístico, cuja ênfase é lidar com o ser humano integral em todas as áreas da sua vida. E Clinivel, ele identifica 6 dimensões na vida do ser humano. Primeiro, o despertamento da forma de pensar. Segundo, a revitalização do corpo. Terceiro, a renovação e enriquecimento dos relacionamentos íntimos do aconselhando. Quarto, o aprofundamento na interação com o ambiente e o cuidado com ele. Quinto, o crescimento em relação às instituições significativas na vida do aconselhando. E sexto, o aprimoramento no relacionamento pessoal com Deus. Clinivel, assim como Collins, entendia também que a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria podem contribuir, sempre enfatizando que a Bíblia é a base também para a Clinivel. Diante dessas visões panorâmicas bem superficiais, eu quero incentivar você a ler e a conhecer mais esses 3 modelos no nosso material didático, no livro didático, tá bom? Lá tem mais informações, tem mais texto para enriquecer o seu conhecimento. E se você entender de Deus que você tem uma vocação para o aconselhamento cristão ou para a capelania, e você se encaixou em algum desses 3 modelos, aprofunda mais o teu conhecimento. Isso é muito importante, tá? A gente continuar sempre estudando, se aprimorando, porque é o seguinte: se você se prepara esse tanto,
É esse tanto que Deus vai usar você. Se você se prepara esse tanto, é esse tanto que Deus vai usar você. Se você se prepara esse tanto, é esse tanto que Deus vai usar você. Por isso que é importante a gente sempre ser um instrumento precioso nas mãos de Deus. E para encerrar essa nossa aula de hoje, eu quero apontar a importância de um tato muito importante que tanto o conselheiro cristão quanto o capelão cristão precisam ter. Aconselhamento cristão e capelania cristã são diferentes de tratamento terapêutico. O conselheiro cristão e o capelão cristão não são psicólogos, não são psicanalistas, não são psiquiatras. Não podemos receitar remédios, não podemos fazer nenhum tratamento psicológico com as pessoas. Haverá casos em que, como conselheiros cristãos e como capelães cristãos, nós precisaremos encaminhar as pessoas a quem estamos direcionando e acompanhando para um tratamento psicológico, para um acompanhamento terapêutico, psicológico profissional. Isso é muito importante. Por isso, você precisa ter psicólogos, psicanalistas, psiquiatras da sua confiança, gente que você conhece o trabalho. É importante você ter esse tipo de interação para poder saber a quem direcionar esses casos, ok? Porque a gente não pode ser leviano, a gente não pode brincar com as dores, com os sentimentos das pessoas. E na próxima aula a gente vai estudar o quanto a igreja acabou fazendo isso, acabou exercendo uma atuação perigosa, que mais adoeceu as pessoas do que trouxe cura a elas. Lembre, nosso papel é atuar na vida das pessoas em nível espiritual, no nível da fé delas. Nós não vamos tratar uma dor de barriga como se fôssemos um médico. É mais ou menos assim. Temos uma pessoa com uma dor crônica, nós oramos por ela. Cremos na ação sobrenatural do Espírito para curar a pessoa. Mas se mesmo depois de orarmos, mesmo depois de jejuarmos, mesmo depois de ungirmos a pessoa, ela não foi curada, Deus quer curar ela através da mão dos médicos. Porque é a maneira misteriosa de Deus agir. Como é o caso de uma ovelha que eu tive essa oportunidade. Ela estava com dores muito crônicas no estômago. A igreja orou por ela, ungimos, jejuamos, pedimos milagre de Deus, cremos no milagre de Deus, Deus não curou. Essa pessoa foi procurar um tratamento médico. Então ela foi encaminhada ao médico, o médico fez todos os exames, identificou que ela estava com um problema, deu um tratamento para ela proceder dessa forma, e nisso ela começou a dar testemunho da vida dela, e ela pôde testemunhar do amor de Cristo à vida do médico. Deus tem a maneira de agir que nós não compreendemos, mas nós não podemos ser jamais levianos com a dor do outro. O aconselhamento cristão, a capelania cristã, são ferramentas para ajudar as pessoas a encontrarem um caminho, um processo adequado para lidarem com as suas dores. Mas nós não estamos autorizados a agir em tratamentos terapêuticos psicológicos. Precisamos direcionar essas pessoas, tá bem? Muito bom estar com vocês aqui em mais essa aula. Espero que tenha sido bênção na sua vida. E se vocês me permitirem mais uma vez, vamos orar, vamos pedir a iluminação do Espírito nas nossas vidas mais uma vez. Senhor, muito obrigado por este momento que aqui tivemos. Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não imagino como esse vídeo encontrará pessoas, irmãos e irmãs que estarão ouvindo esse conteúdo e de que maneira o Senhor falará a eles, mas eu creio na ação sobrenatural do Teu Santo Espírito e sei que de alguma maneira o Senhor falará a diversos corações, não a todos os corações, porque o Senhor tem falado a alguns corações. E eu peço que o Senhor então ilumine e direcione o caminho desses meus irmãos e irmãs que estão se sentindo vocacionados para atuar dessa maneira como capelães em ambientes fora da igreja ou como conselheiros cristãos em ministérios de aconselhamento cristão em suas igrejas. Mas que a direção do Senhor seja muito clara
e inequívoca na vida desses meus irmãos e das minhas irmãs. É a minha oração e a minha gratidão, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço. Até a próxima aula, tá bom? Até!